Minha história começa quando eu tinha 23 anos e morava na casa antiga da minha avó, num bairro residencial tranquilo. Ela deixou a casa para mim quando faleceu. Era a mãe do meu pai, uma mulher gentil que sempre se certificou de que eu tivesse tudo o que precisava. A casa não era nova nem luxuosa, mas era sólida e bem cuidada, localizada em uma vizinhança silenciosa, onde você realmente podia ouvir o canto dos pássaros pela manhã. Eu sou a Letícia, e naquela época, minha vida parecia bem direta. Eu tinha um bom emprego, minha própria casa e o que eu acreditava ser uma família amorosa. Minha mãe, meu padrasto e minha meia-irmã mais nova, Paloma, que tinha acabado de fazer 18 anos. Eles moravam numa casa mais moderna, mais perto do centro da cidade, embora ainda estivessem pagando um financiamento imobiliário altíssimo, que levaria muitos anos para quitar. Lê, querida, podemos conversar? Minha mãe perguntou numa tarde de domingo, quando veio para o nosso cafezinho semanal. Sabe, seu padrasto e eu estivemos pensando, esta sua casa é exatamente o que sempre sonhamos. A localização tranquila, o espaço para um jardim. Eu assenti, imaginando aonde ela queria chegar. E eu sei que seu trajeto para o trabalho é bem puxado daqui. Ela continuou. Nossa casa é muito mais perto do seu escritório. Foi então que ela expôs sua ideia brilhante. Trocar de casa. Eles se mudariam para a casa da minha avó e eu ficaria no lugar deles, na casa da cidade. Eu só precisaria continuar pagando o financiamento deles. Pense nisso, ela disse, com os olhos brilhando de empolgação. Você economizaria tanto tempo nesse trajeto e a casa é maior, mais moderna. Além disso, seu padrasto e eu sempre quisemos morar num lugar como este. Eu considerei por um momento. Ela não estava errada. A casa deles era mais nova, com uma cozinha reformada e mais espaço, e a localização reduziria meu trajeto diário pela metade. E a papelada? Perguntei. Não deveríamos formalizar isso de alguma forma? Minha mãe acenou com a mão displicente. Ah, querida, somos família. Para que gastar dinheiro com advogados? Você sabe que eu nunca faria nada para te prejudicar. A mudança aconteceu num piscar de olhos depois disso. Eu me instalei no meu novo lugar com bastante facilidade. Todos os meses, eu religiosamente enviava para minha mãe o dinheiro do financiamento, geralmente um valor a mais do que o necessário, porque eu queria ajudar a quitar a dívida mais rápido. Eu também investi dinheiro na reforma da casa, trocando eletrodomésticos velhos e dando uma repaginada em vários cômodos. Por 4 anos, esse foi o nosso acordo. Eu paguei o financiamento sem falhar, muitas vezes contribuindo com um extra quando podia. Tudo parecia perfeito. Eu tinha um trajeto mais curto, uma casa moderna e o que eu pensava ser um acordo sólido com minha família. A viagem de negócios para o estado vizinho parecia como qualquer outra. 2 semanas de reuniões, apresentações e quartos de hotel. Eu estava, na verdade, ansiosa para voltar para casa e dormir na minha própria cama. A última coisa que eu esperava era me ver trancada para fora da minha própria vida. Era uma noite fria quando meu Uber me deixou em casa. Eu arrastei minha mala pela entrada da garagem, notando algo estranho. A luz da varanda estava acesa e eu podia ouvir vozes lá de dentro. Estranho, já que eu morava sozinha e definitivamente não tinha deixado nenhuma luz acesa. Que diabos! Murmurei, tentando colocar minha chave na fechadura. Ela não encaixava. Tentei de novo, minha confusão se transformando em pânico ao perceber que as fechaduras haviam sido trocadas. Bem quando eu estava prestes a ligar para um chaveiro, a porta se abriu. Ali estava minha irmã, Paloma, agora com 22 anos, usando minhas pantufas fofinhas favoritas e me olhando como se eu fosse uma vendedora indesejada. Atrás dela, um cara alto que reconheci como seu novo marido estava esparramado no meu sofá, com os pés em cima da minha mesa de centro. Ah, você voltou, disse Paloma, encostando-se no batente da porta com um sorrisinho que eu queria arrancar do rosto dela. Suas coisas estão na garagem. Eu fiquei ali,
parada, com a mala ainda na mão, tentando processar o que estava ouvindo. Minhas coisas? Do que você está falando? Esta é a minha casa. Não mais. Ela examinou suas unhas perfeitamente feitas, do tipo que nossos pais sempre pagaram, mesmo quando diziam que não podiam comprar roupas novas da escola para mim. Mamãe e papai nos deram de presente de casamento. Nós moramos aqui agora. O mundo pareceu girar por um momento. Você está louca? Eu pago o financiamento desta casa há 4 anos. É, sobre isso. Paloma revirou os olhos, parecendo exatamente com a mamãe, quando estava prestes a ignorar os sentimentos de alguém. Isso não é realmente problema meu. Mamãe e papai nos deram a casa, então... Ela fez um gesto de chu com a mão. Você precisa ir embora. Dê-o fora da nossa propriedade antes que a gente chame a polícia. Parada ali, na minha própria varanda, de repente, sem teto, as memórias começaram a me invadir. Todas as vezes que Paloma recebeu tratamento especial. O iPhone novo, quando eu ainda usava um celular antigo, roupas de grife enquanto eu ficava com as usadas, o carro zero no seu aniversário de 18 anos enquanto eu pegava ônibus, a mensalidade da faculdade particular, cara, enquanto eu trabalhava para pagar a minha. Eu fiquei ali, tremendo de raiva, enquanto minha irmãzinha se preparava para fechar a porta na minha cara. Onde eu deveria ir? Ela deu de ombros. Não é problema meu. Pega um hotel ou algo assim, só não volte aqui. A porta bateu com força. Ouvi risadas lá de dentro, minha irmã e seu marido se sentindo em casa, na casa que eu passei 4 anos pagando, melhorando, tornando minha. Não me lembro de voltar para o carro. Não me lembro do caminho até a casa dos nossos pais, a casa da minha avó, aquela que eu dei a eles na nossa troca. Tudo em que eu conseguia pensar era como esse padrão esteve lá o tempo todo. O favoritismo, o tratamento especial, a maneira como Paloma sempre conseguia tudo o que queria, enquanto eu deveria apenas aceitar. Mas isso era diferente. Não era apenas um celular novo ou uma bolsa de grife. Era assim na minha casa, minha vida. Tudo pelo que eu havia trabalhado. Eu marchei até a minha antiga casa, pronta para uma briga. A luz da varanda projetava longas sombras pelo jardim que eu cuidei por anos antes da nossa troca. Minha mão já estava fechada em punho quando cheguei à porta, e eu bati nela com força suficiente para doer. Mãe, abre! Precisamos conversar sobre o que a Paloma acabou de fazer. Ouvi movimento lá dentro, vozes sussurradas, passos se aproximando da porta, mas ela não se abriu. Letícia, a voz da minha mãe veio através da porta, abafada, mas clara o suficiente. Vá embora. Eu não podia ter ouvido direito. O quê? Mãe, abre a porta! A Paloma acabou de me trancar para fora da minha casa. A casa cujo financiamento eu venho pagando há 4 anos. Essa não é mais a sua casa. A voz do meu padrasto se juntou à dela. E esta também não é sua casa. Esta é a nossa casa agora. O mundo pareceu inclinar sob meus pés. Do que vocês estão falando? Esta é a minha casa. A vovó deixou para mim. Você precisa ir embora. A voz da minha mãe tinha aquele tom severo que ela usava quando achava que estava sendo razoável. Vá alugar um apartamento em algum lugar. Pare de ir de casa em casa, deixando todo mundo nervoso. Pressionei as palmas das mãos contra a porta, tentando me firmar. Deixando vocês nervosos? Vocês estão brincando comigo? Vocês me expulsaram da minha casa. A Paloma está morando na casa pela qual eu tenho pago, e agora vocês nem me deixam entrar para conversar sobre isso? Nós investimos muito nesta casa, minha mãe retrucou. Fizemos reformas, melhorias, e todo o dinheiro que eu gastei reformando a sua casa... Eu estava gritando agora, sem me importar com o que os vizinhos pudessem pensar. Os eletrodomésticos novos, o banheiro remodelado, os 4 anos de pagamentos do financiamento. Isso é diferente. Diferente como? Como é diferente, mãe? Vocês planejaram isso o tempo todo, não é? Me fazer pagar o financiamento de vocês enquanto moravam na minha casa, depois dar o meu lugar para a Paloma e ficar com a casa da vovó para vocês. Belo plano. Me deixar sem teto, enquanto vocês todos dividem minha propriedade. Houve uma pausa.
Então a voz da minha mãe voltou, fria e dura. Você precisa ir embora agora, Letícia. Esta é a nossa casa, e não queremos você aqui. Algo se partiu dentro de mim. 4 anos de pagamentos de financiamento, inúmeras melhorias na casa e uma vida inteira assistindo Paloma ter tudo o que queria. Tudo se cristalizou em um único pensamento claro. Na verdade, mãe, você está errada em uma coisa, eu disse, minha voz de repente calma. Esta casa é minha. Legalmente, a escritura ainda está no meu nome. A vovó deixou para mim, lembra? E já que vocês gostam tanto de expulsar as pessoas de suas casas, talvez seja a hora de eu retribuir o favor. Você não ousaria, meu padrasto rosnou. Me teste, eu respondi. Cansei de ser a boazinha. Cansei de ver vocês favorecendo a Paloma enquanto me usam. Saiam da minha casa, ou eu vou mandar despejar vocês. Legalmente. Silêncio do outro lado da porta. Esperei um momento mais, depois me virei e fui embora. Eu não tinha para onde ir, mas sabia o que tinha que fazer. 1 hora depois, eu estava fazendo check-in numa pousada barata. Minha mala ainda feita da viagem de negócios. Peguei meu celular e comecei a procurar por advogados. O advogado que contratei, Dr. Ribeiro, não brincava em serviço. Em 2 dias, ele preparou todos os documentos necessários para o despejo. Eu fiquei atrás dele na minha varanda, observando-o bater na porta com toques firmes e profissionais. Minha mãe abriu desta vez, seu rosto empalidecendo quando viu os documentos legais na mão do Dr. Ribeiro. "Bom dia, Sra. Costa", ele disse, sua voz nítida e profissional. "Estou aqui em nome de sua filha, Letícia, a proprietária legal deste imóvel. Estou entregando a vocês uma notificação de despejo. Vocês não podem fazer isso. Meu padrasto apareceu atrás da minha mãe, o rosto vermelho de raiva. Dr. Ribeiro permaneceu impassível. Na verdade, podemos e estamos fazendo. Vocês têm 3 dias para desocupar o imóvel. Se não cumprirem, seremos forçados a envolver a polícia e tomar medidas legais para um despejo forçado." Eu fiquei em silêncio, observando o rosto da minha mãe passar por choque, raiva e, finalmente, medo. Ela tentou encontrar meu olhar, mas eu desviei. Eu já estava farta da manipulação dela. "Letícia, querida", ela tentou, sua voz doce como mel. "Podemos conversar sobre isso. A hora de conversar era antes de você me trancar para fora da minha casa e dá-la para a Paloma", eu a cortei. 3 dias, mãe. É tudo o que vocês têm. Aqueles 3 dias foram os mais longos da minha vida. Fiquei na minha pousada pulando toda vez que meu telefone tocava, mas surpreendentemente, eles de fato cumpriram. Na manhã do 4º dia, o Dr. Ribeiro ligou para me informar que meus pais haviam se mudado e a casa estava livre. Quando cheguei, eles estavam carregando as últimas caixas em um caminhão de mudança. Minha mãe estava na entrada da garagem, me observando com os olhos vermelhos e inchados. "Você não é minha filha", ela sibilou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. "Você é uma traidora. Depois de tudo o que fizemos por você..." "Fizeram por mim?" Eu ri amargamente. "Você quer dizer me usar para pagar seu financiamento por 4 anos, enquanto planejavam roubar minha casa?" "É, obrigada por isso." Ela entrou no carro dele sem dizer mais uma palavra, e eu os observei irem embora para qualquer aluguel que tivessem conseguido encontrar. O caminhão de mudança os seguiu e, de repente, a entrada da garagem estava vazia. Minha casa era minha novamente. Lá dentro encontrei o caos. Gavetas deixadas abertas, coisas espalhadas, mas nada gravemente danificado. Enquanto eu estava na sala de estar da minha avó, a minha sala de estar, um pensamento me atingiu com clareza cristalina. Eu tinha acabado de pagar o financiamento deles. Eles quebraram nosso acordo verbal no momento em que me trancaram para fora da casa pela qual eu estava pagando. Agora, eles poderiam lidar com as consequências. Sentei-me na velha cadeira de balanço da minha avó, sentindo sua presença ao meu redor. E pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, eu sorri.
Eu não conseguia parar de pensar em todo o dinheiro que eu tinha investido na casa dos meus pais. Os eletrodomésticos novos da cozinha, aquele aquecedor de água caro, a reforma do banheiro. Eu tratei aquela casa como se fosse realmente minha, acreditando que um dia seria. O verdadeiro chute no estômago foi o financiamento. 4 anos de pagamentos, sempre enviando mais do que o necessário, pensando que estava fazendo algo inteligente para o meu futuro. De acordo com meus cálculos, faltavam apenas cerca de R$ 80 mil para quitar. Mais 2 anos de pagamentos no ritmo que eu estava indo, e a casa estaria totalmente paga. Eu estava tão perto. Todo aquele dinheiro, sussurrei para a sala vazia. Todos aqueles pagamentos extras. Uma memória de repente veio à tona. Algo que eu havia deixado de lado na época, mas que agora via sob uma luz totalmente nova. Foi logo depois que fizemos a troca de casas. Minha mãe estava sentada na sua nova mesa de cozinha, mexendo o café com aquele olhar inocente que ela sempre fazia quando queria algo. "Lê, querida", ela disse. "Eu estive pensando, já que estamos morando aqui agora, talvez você devesse simplesmente transferir a escritura da casa para nós. Sabe? Para oficializar. Nós passaremos a nossa casa para você assim que o financiamento for pago, é claro. Lembro-me de como ela tentou fazer parecer razoável, como se fosse apenas uma arrumação de papelada. Mas eu tive uma ideia melhor. Por que não fazemos do outro jeito? Eu sugeri. Você pode transferir o financiamento para o meu nome agora e eu continuarei fazendo os pagamentos oficialmente. Então, eu passo a casa da vovó para vocês imediatamente. A maneira como o rosto da minha mãe mudou, apenas por uma fração de segundo, antes de ela cobri-lo com um sorriso. Eu deveria ter percebido então. "Ah, não", ela disse rapidamente. "Isso seria tão complicado com o banco. Melhor esperar até que o financiamento esteja pago. Então podemos fazer uma troca limpa de ambas as casas." Meu padrasto entrou na conversa então, concordando vigorosamente. "Muito mais simples assim, Letícia. Não há necessidade de envolver o banco ou advogados. Somos família, afinal." Sentada aqui agora, na cadeira de balanço da minha avó, eu finalmente conseguia ver tudo claramente. Eles nunca tiveram a intenção de me dar aquela casa. Eles queriam as duas, a casa deles e a minha. Se eu tivesse passado a escritura da casa da minha avó, como eles pediram, um arrepio percorreu minha espinha. Eu estaria completamente sem teto agora, sem plano B, sem direito legal a nenhuma das propriedades, apenas na rua, enquanto minha família desfrutava de ambas as casas. Pelo menos eu tive o bom senso de manter esta casa legalmente minha. Não era muito consolo quando eu pensava em todo o dinheiro que perdi, mas era alguma coisa, um teto sobre minha cabeça, um lugar que eles não podiam tirar de mim. E, o mais importante, uma lição aprendida sobre confiança, mesmo quando se tratava da família. Talvez, especialmente quando se tratava da família. Meu telefone tocou exatamente 3 dias após o vencimento do financiamento. Eu estava sentada na cozinha da minha avó, tomando café e tentando descobrir como reconstruir minha vida, quando o nome da minha mãe piscou na tela. Eu quase não atendi, mas parte de mim queria essa confrontação, precisava dela. "Cadê o dinheiro do financiamento?" Ela nem disse alô. Sua voz era afiada, autoritária, como se eu fosse uma inquilina inadimplente em vez de sua filha. "O banco vai nos cobrar juros por atraso." Eu soltei uma risada que provavelmente soou um pouco descontrolada. "Você está falando sério, me ligando para pedir dinheiro agora?" "Claro que estou. Você precisa pagar o financiamento?" "Deixa eu ver se entendi", eu disse, segurando minha caneca de café com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. "Você me expulsa da casa que eu venho pagando, dá para a Paloma e o marido novo dela, e ainda espera que eu faça os pagamentos? Você está louca? Aquela casa pertence à Paloma." Eu a interrompi. "Então deixe a Paloma pagar por ela. Ela mora lá agora, não mora? Vivendo a melhor vida dela com o marido na casa que eu reformei, a casa que eu venho pagando." A voz da minha mãe ficou estridente, atingindo aquele tom que ela sempre alcançava quando as coisas não estavam indo do seu jeito.
A Paloma não pode pagar o financiamento. Ela acabou de se formar na faculdade, nem está trabalhando ainda. Eles acabaram de ter aquele casamento lindo e ainda estão se estabelecendo. Não é problema meu. Eu a interrompi novamente, sentindo uma calma estranha tomar conta de mim. Não mais. Você deu a ela a minha casa. Ótimo. Ela fica com os pagamentos do financiamento também. Houve uma pausa. Então a voz da minha mãe tornou-se ameaçadora, o mesmo tom que ela usava para me manipular desde a infância. Tudo bem, então. Nós simplesmente vamos voltar para a sua casa. Eu realmente ri alto com isso, e foi bom. Nem pensar que vocês vão. Tente e eu mando prender vocês por invasão de propriedade. Eu já despejei vocês uma vez. Quer tentar a segunda rodada? Você não pode simplesmente parar de pagar. Tínhamos um acordo. Um acordo que você quebrou quando deu a minha casa para a Paloma e o marido dela. Além disso, você está quase terminando de pagar de qualquer maneira. Faltam o quê? Uns 80 mil reais? O silêncio do outro lado da linha fez meu estômago despencar. Era o tipo de silêncio que vem antes de notícias muito ruins. Mãe? É mais do que isso. Sua voz ficou pequena, quase culpada. Quanto mais? Outra pausa, mais longa desta vez. Eu podia ouvir sua respiração do outro lado da linha. Cerca de 250 mil reais. O mundo pareceu girar. Minha caneca de café escorregou da minha mão, batendo no balcão, mas felizmente não quebrando. O quê? Isso é impossível! Eu venho pagando a mais nesse financiamento há 4 anos. Eu coloquei milhares a mais do que os pagamentos necessários. Não tem como. Bem, o que você fez com o dinheiro extra que eu mandei? Minha voz subiu para um grito que ecoou pelas paredes da cozinha. O que você fez com ele? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As próximas palavras da minha mãe fizeram meu sangue gelar. Ah, nós pagamos os pagamentos normais do financiamento. Ela disse casualmente, como se estivesse discutindo o tempo. O dinheiro extra que você mandou... Bem, nós tínhamos despesas. Despesas? Minha voz era pouco mais que um sussurro. Que despesas? Bem, seu padrasto e eu precisávamos de férias depois de todo o estresse da mudança. Fomos para a Europa por 3 semanas. Paris, Roma, Madrid. Cidades lindas. Ela realmente suspirou, sonhadora. Depois teve a faculdade da Paloma. Você sabe como as universidades particulares são caras hoje em dia. E claro, tivemos que reformar a casa. Eu não conseguia respirar. Anos de pagamentos extras, milhares e milhares de reais gastos em férias e reformas, enquanto eu pensava que estava quitando o financiamento. Você roubou de mim, consegui dizer. Você pegou meu dinheiro e foi passear com ele. Não seja tão dramática, Letícia. Somos família. Nós apenas redistribuímos os fundos para onde eram mais necessários. Eu desliguei. Minhas mãos tremiam tanto que deixei o telefone cair. Por 1 hora, eu apenas fiquei ali, na cadeira de balanço da minha avó, tremendo de raiva e traição. Quando finalmente consegui parar de tremer, bloqueei os números deles. Todos eles. Mãe, padrasto, Paloma. Fim. Mas, claro, não foi tão fácil. 2 dias depois, eles apareceram na minha porta, batendo e gritando como se fossem os donos do lugar. Abra esta porta agora mesmo! A voz da minha mãe era estridente. Precisamos conversar sobre o pagamento do financiamento. Eu fiquei do outro lado da porta sem me mover. Não há nada para conversar. Não vou pagar nem mais 1 centavo. Você tem que... A voz do meu padrasto agora, zangada e exigente. Você é responsável pelos pagamentos. Na verdade, não sou. Gritei de volta, sentindo-me mais forte, com a porta sólida entre nós. Mas sabe o que eu tenho? Extratos bancários mostrando cada pagamento que fiz, mensagens de texto e e-mails sobre nosso acordo de troca de casas. Provas de fraude, segundo o advogado com quem conversei ontem. Silêncio do outro lado da porta. Se vocês não pararem de me assediar, continuei, vou levá-los ao tribunal. E acreditem em mim, eu posso arcar com uma longa e cara batalha legal, muito melhor do que vocês. Querem tentar a sorte?
Eles foram embora depois disso, mas não antes de lançar uma série de obscenidades que teriam feito um marinheiro corar. Esperei até ouvir o carro deles se afastar, antes de soltar o ar que estava prendendo. Uma semana depois, minha prima Tati ligou. Letícia, talvez você queira saber. Seus pais estão com problemas. Eles estão lutando com os pagamentos do financiamento. Queimaram todas as economias até o fundo de aposentadoria. E a Paloma? Ela teve uma briga enorme com eles quando lhe disseram que ela precisava começar a pagar o financiamento. Aparentemente, ela gritou que eles lhe prometeram uma casa de graça, não uma dívida. Os vizinhos disseram que dava para ouvir os gritos do outro lado da rua. Desliguei e olhei pela janela para o jardim. As íris que minha avó plantou estavam florescendo, suas pétalas roxas brilhantes contra as folhas verdes. Ela sempre me disse que você colhe o que planta. Eu me perguntei o que minha família colheria das sementes de traição que plantaram. 3 meses depois que parei de pagar o financiamento, ouvi por aí que meus pais finalmente mostraram suas verdadeiras cores para a Paloma também. Minha prima Emma me ligou para contar a história. Você não vai acreditar nisso, ela disse. Eles realmente chamaram a polícia para a Paloma e o marido dela. Aparentemente, eles disseram à Paloma que ela tinha que começar a pagar o financiamento ou sair. Quando ela se recusou, eles apareceram com 2 policiais e uma ordem de despejo. Os vizinhos disseram que a Paloma estava gritando sobre promessas quebradas o tempo todo em que estavam empacotando suas coisas. Mas isso foi só o começo. As ligações começaram a chegar de vários membros da família, cada um com uma nova peça do quebra-cabeça. Tia Sara me disse que eles estavam pedindo empréstimos a todo mundo. Tio Beto disse que eles tentaram refinanciar, mas foram negados. O primo Marcos mencionou que estavam pesquisando sobre hipotecas reversas. Então veio a ligação que realmente abriu meus olhos. Tia Mari, irmã da minha mãe, sempre a fofoqueira da família, tinha o furo de reportagem. Você sabia dos outros empréstimos? Ela perguntou, sua voz baixando para um sussurro conspiratório. Eles pegaram empréstimos pessoais para o carro da Paloma, aquela Mercedes chique que ela ganhou na formatura. E você não vai acreditar nisso, mas eles pegaram dinheiro emprestado para a lua de mel dela também. Pagaram para ela e o marido passarem 2 semanas nas Maldivas. Eles estão endividados até o pescoço. Eu fiquei com essa informação por um tempo, pensando em todas as vezes que comi miojo para economizar dinheiro para pagamentos extras do financiamento. A peça final do quebra-cabeça veio da minha amiga Sara, do banco. Estávamos tomando um café quando ela se inclinou sobre a mesa, parecendo preocupada. Eu provavelmente não deveria te contar isso, ela disse. Mas o banco enviou uma notificação extrajudicial para seus pais na semana passada. Eles estão com 3 meses de atraso nos pagamentos agora. Eu mexi meu café lentamente. Deixa eu adivinhar, eles estão prestes a perder a casa. Ela assentiu. Se eles não arranjarem o dinheiro logo, o banco vai tomar o imóvel. Eu sabia o que aconteceria a seguir. Eles apareceriam na minha porta, chorando e se desculpando, implorando por ajuda. Prometeriam fazer melhor, consertar as coisas. Mamãe provavelmente traria sua torta de maçã, assim como fez quando sugeriu a troca de casas pela primeira vez. Mas eu estava farta. Farta de ser o caixa eletrônico deles. Farta de vê-los favorecendo a Paloma. Farta de deixá-los me manipular. Eles fizeram suas escolhas. Múltiplos financiamentos, empréstimos pessoais, viagens luxuosas e carros caros. Agora eles poderiam viver com as consequências. Olhei ao redor da casa da minha avó, minha casa, com suas paredes sólidas e jardim florido. Ela a deixou para mim porque queria que eu tivesse um futuro seguro, não porque queria que eu salvasse meus pais de suas más decisões. Eles vão perder tudo, disse tia Marie em sua última ligação. Você não vai ajudá-los? Pensei nos 4 anos que passei pagando o financiamento deles, enquanto eles gastavam dinheiro em férias.
Pensei em ser trancada para fora da minha casa, nas minhas coisas jogadas na garagem, na minha irmã morando na casa que eu paguei. Não, eu disse, finalmente, não vou. Às vezes, a lição mais difícil de aprender é que você não pode ajudar pessoas que não se ajudam. Meus pais fizeram a cama deles, agora podiam deitar nela. Eu tinha minha própria vida para viver, na minha própria casa, com meu próprio futuro pela frente. E desta vez, eu não estava compartilhando. Fim da história.